Eu escuto há muitos anos pregadores, pastores, pessoas conhecidas nacionalmente ou regionalmente aqui no Vale do Taquari, dizendo que eu ou uma pessoa é a igreja, dizendo eu sou a igreja, você é a igreja. Na verdade, a Bíblia ela não tem nenhuma indicação dizendo que a pessoa é uma igreja. A Bíblia não tem nenhuma referência dizendo que uma única pessoa é igreja. Então isso é uma mal interpretação da Bíblia, ou má fé talvez, dependendo do jeito de falar, dos olhares. Mas o que a Bíblia nos fala? A Bíblia diz que a igreja é a união do povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Como nosso corpo tem diversos membros, orelha, nariz, boca, pé, dedos. A igreja, sim, a igreja é a união de membros. Tá? A igreja é a comunhão dos irmãos. A igreja se reúne, o povo de Deus se reúne para, referente à Bíblia. O que a Bíblia ensina? Por que a igreja, por que o povo deve se unir? A igreja deve se unir para aprender a palavra e para ensinar. E também para cear o pão e o vinho conforme as escrituras, né? E para dizimar e ofertar. Então a igreja não é uma pessoa, porque se for isso, quebra alguns falares da Bíblia. A Bíblia se contradiz, mas como eu falei antes para vocês, não tem nenhuma referência dizendo como única pessoa é a igreja, né? Se caso fosse uma pessoa uma igreja, então para quem numa igreja? Se fosse eu uma igreja, eu podia cear, eu podia sozinho, eu podia ofertar sozinho, eu podia estudar a Bíblia sozinho, eu podia aprender sozinho, eu podia me ensinar sozinho. Não. A Bíblia nos diz o que nós somos. Nós somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita em nós. A igreja é a união do povo. E cada membro, aquele que aceita Cristo como seu único Senhor e Salvador, aquele que é batizado nas águas, se arrepende dos seus pecados, aí sim se torna o templo do Espírito Santo. Então, o templo do Espírito Santo é uma coisa e a igreja é outra coisa. Tá? Quando se refere a uma pessoa, ou aquela pessoa, o que nós podemos falar, dependendo da fé, é sermos o templo de Deus. O templo de Deus. Igreja não. A igreja diz, é a união, como diz uma referência, Paulo diz, nós somos a igreja. Então não é eu a igreja, não é tu a igreja, é nós. Nós somos a igreja. É a união do povo, tá? Onde nós oramos, onde nós meditamos, onde nós ensinamos e aprendemos, onde ofertamos. A igreja é um cenário diferente, que estar no meu quarto, culto, orando, é um outro cenário. E outro cenário é um monte. São cenários diferentes. Igreja é uma coisa que não se mistura com oração no quarto e não se mistura a oração no monte. Então, cada um é um cenário diferente, muito importante para uma vida cristã. Então, no momento que você ouve dizendo que uma pessoa que é teu amigo, é um pastor famoso, que a gente vê muitos pastores famosos falando que eu sou a igreja, então não tem, digo para vocês, não tem nenhum livro no Novo Testamento, nenhum livro no Antigo Testamento, nenhum versículo dizendo que uma pessoa é a igreja. O que Deus falou, quem determinou a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu Pedro para abrir a igreja, para inaugurar a igreja. Ele disse, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a primeira reunião do povo de Deus, onde eles se arrependeram, aceitaram a Cristo, foram batizados pelo Espírito Santo, foram curados, foi quando Pedro pregou para a multidão. Ali que se abriu as igrejas. E as igrejas se montaram, se fizeram diversos discípulos, diversos pregadores, pastores, e foram se espalhando vários pontos de congregações e se tornaram igreja. Tá? Então, quando você ouvir falar, lembre desse vídeo. Tá? Não tem nenhuma referência, nem se for um pastor internacional, um pastor famoso aqui do Brasil, um pastor do seu vizinho falar, né? Fala para ele, mostra o versículo onde se diz que uma pessoa é uma igreja, tá?
Aí vai minha dica e a minha preocupação com o pastor da mal interpretação da Bíblia, uma mal visão, tá? Ou talvez uma má fé, tá bom? Abraço.